Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos juntos em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que essa aula está destinada a alunos dos sextos e sétimos anos do Ensino Fundamental 2. Também alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto período da Educação de Jovens e Adultos, da EJA. Hoje vamos falar um assunto muito legal. Vamos falar sobre a população brasileira e os aspectos demográficos que influenciam diretamente na vida da população brasileira e, sobretudo, dos nossos alunos. Vamos lá? Bom, a primeira questão em relação a tudo isso é mostrar um pouquinho da grandeza desse território brasileiro, desse território nacional. Imagine o seguinte, hoje, nas estatísticas do IBGE, nós temos basicamente 213 milhões,3 mil pessoas em território brasileiro. É interessante dizer isso porque em 1970 o Brasil tinha aproximadamente 100 milhões de brasileiros. Então daria para a gente fazer uma estatística em relação a isso, tá certo? Agora olha que interessante, 51,4% dessa população brasileira é composta principalmente por mulheres. Mulheres vivem mais. Depois nós vamos discutir isso. Por que isso acontece? Por que a quantidade de mulheres supera a quantidade de homens? Depois nós vamos entender também que 48,6% da população é composta por homens, tá certo? E o dado interessante é que em 1940 a expectativa de vida era de 46 anos. Olha que interessante como que isso evoluiu do ponto de vista de longevidade. Tendo em vista que hoje a expectativa de vida vai aos 75 anos. Professor, mas vem cá, me explica o que é a expectativa de vida. Na realidade, é a longevidade dentro de uma expectativa que o ser humano, que o brasileiro pode viver, tá certo? Isso vai até os 75 anos. Na realidade, isso é uma mediana, não é? Pode ir mais, pode ir menos, depende dos fatores, dos intempéries do dia a dia, tá bom? Agora, outra questão muito interessante é fazer uma relação entre a população urbana e a população rural. Olha que interessante, cerca de 84% da população total do território brasileiro vivem nas cidades, né? Enquanto 16% vivem na zona rural, na parte agrária, na parte agrícola, né? Bom, por que isso aconteceu? Aconteceu por alguns fatores muito interessantes inerente a essa dinâmica. Um desses fatores foi o êxodo rural. Professor, o que é o êxodo rural? Na realidade, foi um período da nossa história, sobretudo a partir da década de 40, quando houve a marcha campo para a cidade, não é? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por N fatores. Primeiro, pela Revolução Verde, pelo incremento do meio agrícola, pela expulsão da mão de obra, né? As máquinas começaram então a tomar conta, a suprir essa mão de obra. Então essa marcha para a cidade ficou conhecida como êxodo rural, tá certo? Depois a questão da industrialização, a expectativa de dar uma vida melhor para os filhos, de arrumar um emprego, criar uma situação melhor, né? Sair daquele mundo que até então era muito rudimentar, a roça. Isso eu estou dizendo lá em meados da década de 40, tá certo? E depois o crescimento populacional. Evidentemente que essa marcha para a cidade desencadeou numa população bem elevada. Bom, mas isso é assunto para uma outra aula. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui e entender um pouquinho sobre essa dinâmica demográfica. A outra questão muito interessante é a distribuição da população brasileira, quando eu me refiro à densidade demográfica. Olha que interessante, o Brasil é populoso, porém pouco povoado. Professor, me explica essa história direito. Como assim populoso e pouco povoado? Significa que o Brasil hoje tem 213 milhões de brasileiros. Isso na totalidade, portanto, é populoso. Mas se você pegar o território brasileiro em escala nacional, você vai perceber que vários estados não é povoado, ou seja, a população é muito baixa relacionada com outros estados. Fazendo uma análise aqui, se a gente pegar a região norte do Brasil, você vai perceber que a densidade demográfica é 4 pessoas
por quilômetro quadrado, enquanto na região sudeste, evidentemente que é a região mais populosa do território brasileiro, é basicamente 94 pessoas por quilômetro quadrado. O que significa? Significa, na realidade, que a região sudeste recebeu um contingente populacional muito maior do que a região norte. E por que isso aconteceu? Por alguns fatores físicos também. Se você pegar a região norte, você vai ver que a floresta amazônica é uma barreira, evidentemente, para fixação populacional. Por exemplo, o Mato Grosso, da região do Pantanal. Então, tendencialmente, a região sudeste foi a que mais se populacionou devido ao processo de industrialização, daí N fatores que desencadeou nessa maior população na região sudeste. E daí subsequente nos outros estados, tá certo? Então, na realidade, densidade demográfica é a população dividida pelo espaço quadrado. Por exemplo, você pode fazer na sua casa, qual que é a densidade demográfica na sua casa? Se na sua casa tem 40 metros quadrados e tem 4 pessoas, é só pegar, dividir 40 por 4, você encontra a densidade demográfica da sua casa, né? E isso em escala nacional é muito importante, principalmente para o governo, para políticas públicas, para a construção de escolas, hospitais, saneamento, daí outras questões muito importantes, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Agora, outro fator interessante para a gente discutir aqui é sobre a população total do território brasileiro, essa população de 213 milhões de pessoas, 42,7, segundo o IBGE de 2019, se autodenominaram pessoas brancas. Desses 213, 9,4 se autodenominaram pessoas de cor preta e subsequente 46,8 se autodenominaram pardas, né? Mas há uma discussão muito grande aí, uma controvérsia, porque o pardo, né, é uma mistura e aí fica, as pessoas não têm essa noção de se autodenominar verdadeiramente a cor. Então, o Brasil é um país heterogêneo, com uma mistura muito grande de raça, cor, nacionalidade, que desencadeou nessa cor parda. E subsequente, os indígenas, né? Que também é uma outra cor, e aí eu estou falando exclusivamente dos dados do IBGE que trata especificamente cor, tá certo? Que é 1,1 e daí por diante. Só para a gente fazer uma distinção entre os dados do IBGE, que evidentemente que é o Instituto Brasileiro de Estatística Geográfica, que traz toda essa conjuntura, não é? Na realidade, é uma maneira de conhecer o processo populacional do nosso território, tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Um outro dado muito interessante, e aí agora já trabalhando na questão da geopolítica, é compreender como que isso funciona do ponto de vista, ou seja, do aspecto nacional. Olha que interessante, desvantagens no rendimento em relação aos homens brancos, não é? O IBGE fez uma relação entre ganhos salariais entre homens brancos e outras coisas. Vamos fazer uma análise aqui. Mulheres pretas ou pardas ganham 44,40, tá certo? Olha que interessante. Homens pretos ou pardos, 56,1. E mulheres brancas, 75,8. Na realidade, os dados aqui estão trazendo para nós algo bem singelo que às vezes pouco observado pela população. Ele está dizendo que a cor branca ainda é predominante, principalmente num aspecto socioeconômico, principalmente no poder aquisitivo. Ainda é a cor que está, de certa maneira, prosperando, que está, de certa maneira, dominando todo esse aspecto socioeconômico financeiro. Então, na realidade, como professor de geografia, eu falo a vocês que é necessário, né, que exista um caminhar para poder diminuir essa desigualdade social. Na realidade, não só a desigualdade socioeconômica, quando eu me refiro ao poder aquisitivo, mas também no aspecto sociocultural. Essa distância entre o homem branco e o negro, quer dizer, ela ainda é muito profunda no nosso território. Caminhando mais um pouquinho, a gente sempre ensina para os nossos alunos, quando a gente está trabalhando densidade demográfica, aspectos
sobretudo das pessoas, da população brasileira, a gente trabalha com a taxa de natalidade. Nesse momento, esses dados são importantes. O que é a taxa de natalidade? É a quantidade de pessoas que nascem, de bebês que nascem no período de 1 ano por 1.000 pessoas. A cada 1.000 pessoas, a quantidade de bebês que nascem em relação a essas 1.000. E como que eu acho essa taxa de natalidade? Muito simples. Eu pego a quantidade de bebês que nasceu num período de 1 ano, multiplico, é sempre multiplicado por 1.000, a relação está sempre vinculada a 1.000, e depois divido pela população total. E aí eu tenho a quantidade de bebês que nasceu no período de 1 ano relacionado a 1.000 pessoas, tá certo? Essa é a taxa de natalidade. Subsequente, também a taxa de mortalidade, a taxa de óbitos. Eu pego 1.000 pessoas e vejo a quantidade de pessoas que morreram em 1.000 pessoas, tá certo? E aí eu pego esse resultado, multiplico pela população e sei a quantidade de pessoas que morreram no período de 1 ano, tá certo? Que a gente fala, na realidade, a taxa de mortalidade, tá certo? Depois caminhando mais um pouquinho aqui, caminhando mais um pouquinho, agora algo muito interessante, e eu dei aqui um zoom mais específico sobre a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil, na realidade, é a quantidade de bebês, de crianças que morrem no período de 1 ano para cada 1.000 crianças que nasceram. A cada 1.000 crianças que nasceram, as que morreram nessa relação é a taxa de mortalidade infantil. E a taxa de mortalidade infantil talvez é a mais discutida porque ela é um índice muito importante para entender um pouco da conjuntura social desse país, tá certo? É um indicador social de extrema relevância para análise do desenvolvimento social e econômico de um país, tá certo? Segundo os Fundos das Nações Unidas para a Infância, que evidentemente que é a Unicef, reduzir a mortalidade infantil é uma das principais metas das políticas para a infância de todos os países, não é? Por que as crianças... Por que esse indicador é tão importante? Porque ele está muito vinculado, na realidade, às condições básicas, sobretudo de saúde, sobretudo familiar de um país. Por isso é tão importante discutir a taxa de mortalidade infantil. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre esses aspectos. Bom, olha que interessante. Taxa de mortalidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aí dá para a gente fazer uma análise, né? Principalmente uma análise geopolítica. Olha que interessante. Países desenvolvidos. Olha basicamente como que funciona. A taxa de mortalidade é baixa, né? Existe uma boa qualidade de vida, expectativa de vida, né? Que faz parte da realidade da população desses países. Depois, a população tem acesso a programas de saúde, medicamento, vacina. Evidentemente que a gente mora no Brasil, é um país emergente, que também tem uma certa qualidade de vida. Isso, né, é claro que existe uma dicotomia muito grande entre uma região e outra. A gente, por exemplo, não pode comparar o Centro-Sul com a região Nordeste, né? Nós estamos num centro muito mais desenvolvido, que você tem, de certa maneira, uma saúde muito mais eficaz, você tem uma educação com nível muito superior a outras regiões, principalmente regiões do norte do Brasil. A população tem acesso a programas de saúde, medicamentos, vacina, saneamento básico. E aí, quando a gente fala em questão de saneamento básico, a gente às vezes pega a nossa cidade como exemplo, mas é um exemplo para uma cidade que tem saneamento básico, mas não é um exemplo nacional para dizer que todas as outras cidades dos estados têm saneamento. Não é? Se você pegar, por exemplo, o Nordeste, o Norte do país principalmente, você vai ver que a taxa de saneamento é extremamente baixa. Você tem ainda capitais que não têm saneamento básico. E isso é algo muito importante que precisa ser discutido. Porque às vezes a gente pega a nossa cidade, que tem infraestrutura, saneamento, uma certa educação, uma certa saúde de qualidade, e acha que o nosso Brasil inteiro é dessa maneira, não é? Por isso é necessário discutir as peculiaridades, tá certo? E olha que interessante agora em países subdesenvolvidos, né? Taxa de mortalidade é extremamente elevada, e a gente falou um pouquinho da taxa de mortalidade infantil, que é um indicador, né, que meio que denomina se esse país tem uma qualidade ou não.
políticas públicas voltadas à saúde são ineficientes, não é? E o saneamento básico não é adequado. Então repare que a gente meio que se enquadra dentro desse processo, não é? Claro que não na sua totalidade, tá certo? Muitas pessoas vivem em situação de miséria, subnutrição, imersas em meio a doenças e violência. É claro que quando falo isso aqui a gente lembra de algumas coisas, não é? Principalmente sobre a questão da miséria. Hoje, dados divulgados recentemente, no Brasil, por conta da pandemia, do coronavírus, nós temos quase 30 milhões de pessoas na linha da miséria, não é? Quer dizer, isso se agravou ainda mais, com 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Uma grande parte da população trabalhando na informalidade, tá certo? Isso é muito importante a gente discutir e ser lembrado, principalmente para o nosso aluno e para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, tá? Bom, revisão da aula de hoje, vamos lá? Um pouquinho. Falamos sobre o quê? Sobre população brasileira, aspectos demográficos e sociais. Também falamos de taxa de natalidade, mortalidade infantil, sobre etnias, sobre a desigualdade salarial entre o homem branco, né, a mulher branca e o restante da população, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!